Bem-vindos ao Executando Boas Ideias, o podcast onde a gente investiga a razão por trás do sucesso de ideias transformadoras que foram muito bem executadas e acabaram gerando resultados excepcionais. Hoje a gente tem o prazer de conversar com a Paula Azevedo, que é a primeira presidente mulher do Inhotim. Para aqueles que não conhecem, acho que são poucos, é hoje o maior museu a céu aberto da América Latina. Então, Paula, obrigado pela tua presença aqui com a gente hoje. E eu queria que você começasse contando um pouco da origem do Inhotim, da onde veio a ideia de fazer um museu a céu aberto que junta arte com natureza, com educação, enfim, essa ideia por trás disso tem muita coisa que a gente gostaria de investigar hoje. Então, bem-vinda, conta um pouquinho pra gente do porquê e da onde surgiu essa iniciativa do Inhotim. Obrigada. Primeiro eu gostaria de te agradecer, obrigada pelo convite. O Inhotim, de fato, é um museu único, né, no seu formato, na sua capacidade de experimentação em juntar esses três pilares, como você falou, de arte, natureza e educação. O Inhotim, ele está situado na cidade de Brumadinho, cerca de 60 quilômetros de Belo Horizonte, em Minas Gerais, né, no estado de Minas. E o Inhotim partiu, sim, de uma ideia e de uma pessoa de mente inquieta, né? O Bernardo Paz. Bernardo é empresário e numa das suas inúmeras viagens pelo mundo, ele se deparou com uma música que vinha por trás de um muro, de um jardim. E o Bernardo é uma pessoa muito curiosa e aquela música chamou a atenção dele. Ele subiu então no capô do seu carro naquele momento para ver o que acontecia do outro lado do muro. E era um jardim maravilhoso que tinha uma floresta com música, com coisas acontecendo, e ele teve muita vontade de poder entrar, de participar, de desbravar aquele muro, né? E aí, quando ele volta, então, para sua fazenda, porque a propriedade do Inhotim era fazenda do Bernardo Paz, era uma propriedade privada, ele começa, então, a construir o seu jardim. Bernardo era muito amigo do Burle Marx, então Burle Marx fez os primeiros projetos paisagísticos do Inhotim. E aí, numa provocação também do artista falecido Tunga, que também era muito amigo do Bernardo, ele começa a questionar a sua coleção de arte. Bernardo já tinha uma grande coleção de arte, muito baseada em arte moderna, enfim, nos artistas modernistas, e o Bernardo, então, começa a se questionar, junto com Tunga, de que arte contemporânea, e principalmente de grandes formatos, era o futuro das artes plásticas. Então, nessa provocação, o Bernardo começa a criar o que hoje é o Inhotim. Inhotim é aberto ao público em 2006. Então, ano que vem a gente celebra os 20 anos do museu. A gente recebe quase 400 mil pessoas por ano. Só antes de você entrar nos números, deixa eu fazer uma provocação que é interessante, porque eu não sabia dessa história. Tá? E a história da curiosidade do Bernardo, subir no capô do carro dele para ver o que estava acontecendo atrás de um muro, me lembra uma coisa que eu acredito muito, que é aquela coisa que a gente sempre ouve, que a mãe de todo conhecimento é a curiosidade, né? Então é você ir atrás, você tentar entender o que está acontecendo, tentar saber. Então, interessante que o insight para a ideia do Inhotim partiu de uma mente muito inquieta, como você falou, né? Ao mesmo tempo muito curiosa e com uma enorme capacidade de realização. Porque ele voltou para cá e dentro da fazenda dele, ele começou a conversar com o Tunga e com o Burle Marx e tal, de como juntar esses elementos em prol de alguma coisa que ele não sabia bem o que era ainda, nessa altura do campeonato, né? Então, antes de entrar nos números, só como é que chegou nesse momento entre ele estar com o Tunga, ter alguma coisa que ele já estava fazendo na fazenda dele com o Burle Marx, e aí ele começar a falar, puxa, eu vou criar alguma coisa diferente dentro desse universo aqui, com esses elementos que eu tenho. Como é que foi esse momento? Bom, eu acho que o Bernardo ele tem um lado muito curioso e muito esteta, né? Ele tem um lado da beleza. O Bernardo é muito movido pela beleza. Uhum. E o Inhotim é um lugar de uma beleza extraordinária, né?
Então, eu acho que essa ideia da grandiosidade dos jardins, da fazenda dele, com a grandiosidade de projetos artísticos, porque na época ele fez algumas galerias que eram já específicas para as obras de arte, outras que não, eram galerias que não necessariamente eram para uma obra específica. Uma obra dada, né? Eram galerias temporárias, que a gente chama. E assim ele começa a criar e a convidar artistas do mundo inteiro a virem para o Inhotim, a se hospedarem na casa dele e a criarem projetos a partir daquele lugar. Então, muitas das obras que hoje fazem parte do acervo do Inhotim são projetos criados para o Inhotim. Algumas poucas já existiam, outras não. Então, por exemplo, a gente tem obras monumentais do Tunga dentro de galerias, a gente tem obras ao ar livre, obras que foram colocadas no lugar para depois a galeria vir em cima, por exemplo, Doug Aitken, enfim, e muitos outros artistas, o próprio Olafur, foram convidados para fazer então as obras e escolher o espaço onde eles gostariam que a obra fosse instalada. Isso foi antes ou depois do Inhotim começar a ser aberto ao público e à visitação do público? Então, ou aconteceu meio simultâneo? Foi simultaneamente. O Bernardo abre a sua fazenda, ainda propriedade privada, em 2006, para o público, e ele constrói a grande maioria das galerias num período muito curto de tempo. Então, hoje o Inhotim possui 24 galerias, algumas permanentes, outras temporárias, 22 obras de grande formato nos jardins, fora as esculturas e etc. A gente tem a maior coleção de palmeiras do mundo, né? Bernardo também tinha esse desejo de trazer espécies, enfim, raras do mundo inteiro. A gente tem um laboratório de botânica. Dentro do Inhotim. A gente tem um laboratório de botânica que trabalha com muita pesquisa dentro do Inhotim. E o Inhotim, ele está situado entre dois dos biomas mais importantes do Brasil. Então, ele está entre a Mata Atlântica e o Cerrado. Então, de fato, assim, a gente está numa área de mineração, uma área muito degradada ali, mas o Inhotim hoje é certificado como jardim botânico. Para sermos um jardim botânico, a gente tem uma série de pré-requisitos. Então, o Inhotim não nasce como jardim botânico, ele nasce como o jardim da fazenda e depois ele se torna um jardim botânico. Para você ter uma ideia, o jardim botânico precisa ter pesquisa, precisa ter vínculos com universidades, precisa ter publicação e etc. Hoje a gente tem uma orquídea que nasceu e ela nasceu no Inhotim. A gente tem um berçário de orquídeas no laboratório, são mini bebês orquídeas, e é uma espécie que se transmutou e que leva o nome do Inhotim. Então a gente tem essas curiosidades, né? São vários viveiros para além das obras de arte e 9 jardins temáticos. Quer dizer, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ir no Inhotim, o Inhotim tem quantos hectares, você falou? Então, o Inhotim são 140 hectares de 140 visitação. hectares abertos à visitação. Abertos à visitação. Ou seja, é um jardim botânico de 140 hectares. É um jardim botânico e é um museu, né? A gente tem essas 24 galerias, são 19 mil metros quadrados de área expositiva. É muita coisa, né? Tem muita atividade. A gente tem um ateliê de artes e ofícios, a gente tem a própria serralheria, a própria marcenaria, a gente tem a nossa própria compostagem. Hoje, Paula, quantas pessoas tem trabalhando hoje no Inhotim, só para ter uma noção da dimensão do... Bom, o Inhotim, em números, né? A gente brinca que o Inhotim ele se compara ao Parque do Ibirapuera. O Ibirapuera tem 158 hectares, nós temos 144. Né? O Inhotim tem 520 colaboradores e colaboradoras hoje, todo CLT. E a gente chegou nesse número, enfim, não é à toa, né? Acho que Bernardo teve essa grande ideia. E Inhotim também passou por uma série de desafios, né? Então a gente teve em 2018 a volta do foco de febre amarela, que foi um impacto grande na visitação do museu. Depois a gente teve, infelizmente, a tragédia do Córrego do Feijão, né, que realmente foi muito impactante para a cidade, para o território,
para as famílias, muito para os colaboradores do Inhotim que tinham vínculos com familiares e conhecidos. E foi uma tragédia sem precedentes. A visitação do Inhotim ficou muito impactada, assim como a cidade. Né? A cidade era conhecida, Brumadinho era conhecido como a cidade do Inhotim, passou a ser conhecida como a cidade da tragédia do Córrego do Feijão. Depois disso, Inhotim passou pela pandemia, assim como todos as grandes, o mundo todo, mas todas as grandes instituições de cultura que sentiram também fortemente. E o Bernardo Paz, então, pós-pandemia, se viu na casa dele, enfim, naquele lugar onde eu tenho tudo isso aqui e como eu vou perenizar, como eu vou pensar no futuro dessa instituição, né? Eu acho que essa é uma segunda grande ideia que o Bernardo teve, que é pensar como a instituição sobrepassa a nós todos, né? Bernardo está de passagem, eu estou de passagem, todos que trabalhamos lá estamos de passagem. Ou seja, fazendo uma analogia, ele começou tendo um insight de fazer alguma coisa através de uma curiosidade que ele teve, começou a realizar, abriu em 2006 para a visitação do público e a partir daí e depois de um determinado momento, tendo passado por todos esses desafios, como você colocou, ele achou que já era chegado o momento dele pensar em como isso pode ser perpetuado ao longo do tempo. E foi aí que ele veio com mais alguma iniciativa ou alguma ideia, como você colocou, para poder perenizar a existência do Inhotim. E aí? Então, aí é onde eu entro nessa história toda, né? Boa. Aí é onde eu entro. E aí, então, Bernardo convida duas pessoas a fazerem parte da liderança da instituição. Na época éramos uma dupla, Lucas Pessoa vindo do MASP, da reestruturação do MASP, e eu que vim do Museu de Arte Moderna de São Paulo, depois do Instituto Tomiotaki, enfim, sempre nesse lado institucional, curiosamente com instituições personalistas, né? Eu gosto de dizer que eu trabalhei para Milo Vilela no MAM, para Raquel Arnaud no IAC, para o Ricardo Otaki no Instituto Tomiotaki, que são grandes pessoas que fizeram muita diferença na cultura no Brasil, e agora para o Bernardo. E aí a gente fez, então, nós propusemos um roadmap para o Bernardo de governança e perenização da instituição. E aí isso é uma história à parte, porque de fato é uma execução que está em andamento, bastante complexa. O Inhotim a gente propôs para o Bernardo um tripé como estrutura de governança. Então, a primeira perna era que ele fizesse a doação. E ele fez essa doação? De maneira irrevogável. O Bernardo fez a maior doação individual da história da cultura do Brasil. Fico arrepiado quando você fala disso. Tem números dessa doação que ele fez, em termos de valor ou alguma coisa assim que você possa divulgar, não? Então, é muito difícil, porque tem o tangível e o intangível sempre nas obras de arte, né? Porque as obras de arte, elas têm valor de mercado, mas elas estão lá, elas estão dadas, elas são gigantescas. Ele fez a doação das obras e do espaço? Ele fez a doação de absolutamente tudo. Os 143 hectares. 140 hectares, toda a coleção botânica, toda a coleção permanente todas de as obras de palmeiras arte. Que você mencionou? Todas elas, todas as obras de arte que estão permanentes no Inhotim, não quer dizer que ele tenha doado toda a sua coleção. Bernardo tem uma coleção enorme, mas as obras que fazem o Inhotim ser o Inhotim foram doadas, todos os equipamentos, são 34 edifícios administrativos entre Centro de Artes e Ofícios, Reserva Técnica Administrativo, enfim, centro de vivências, pontos de alimentação. Paulo, uma pergunta. Quando ele fez essa doação, o Inhotim já estava funcionando, já tinha um orçamento, já tinha empresas patrocinadoras e já tinha um fluxo anual de pessoas lá dentro, claro. Tinha já um grande número de colaboradores, tinha um fluxo, mas tinha uma conta que não fechava. E o Bernardo fazia o cheque todo final de ano, né, para fechar essa conta. Até porque as grandes instituições de cultura, elas trabalham com lei de incentivo, lei Rouanet, né, lei federal, municipal e estadual. E o Inhotim não era diferente, mas como era tudo privado, é muito difícil você captar. A partir do momento que o Bernardo faz a doação, para você ter uma ideia, a gente partiu de 18
patrocinadores em 2022, quando eu cheguei, e hoje a gente tem 62 patrocinadores e parceiros. 3 vezes mais. 3 vezes mais. O Inhotim hoje é o maior captador de lei de incentivo Rouanet do Brasil. A gente é o número 1 de captação. E isso é só para mostrar um pouquinho assim, o potencial do Inhotim. A partir do momento que ele fez a doação, tanto da área quanto das obras que hoje fazem o Inhotim, e a partir do momento que ele estruturou a governança também, porque isso é muito importante, né? O que você estava falando agora. Exatamente. Então, a gente passou o primeiro ano fazendo um ano de diagnóstico. O segundo ano a gente definiu as diretorias, então a gente redefiniu o organograma, a gente fez uma nova governança, então convidamos 20 pessoas de várias áreas, de atividade para fazerem parte de um conselho deliberativo. Fizemos o conselho fiscal, o Inhotim é auditado pela Ernst Young há mais de 13 anos agora, e essas pessoas elas se juntaram então ao Inhotim de maneira contributiva, acho que isso vale dizer. De novo, essas pessoas estão a serviço do Inhotim e não a instituição a serviço do seu conselho, o que é muito legal. Muito bem. Então, a gente começou com um conselho de 20 membros, hoje são 30. 30% deles são isentos da contribuição, porque também é interessante que a gente tenha pessoas de várias áreas. E a terceira perna foi a sustentabilidade financeira. Então, foi criar esses caminhos, tanto de patrocínio quanto o maior acordo de patrocínio e mantenedor da história do Brasil também, que é o patrocínio da Vale. A Vale, né? A Vale do Rio Doce entrou patrocinando o Inhotim. Agora, é importante dizer o seguinte, a origem da ideia, depois que ele veio trazendo isso até 2006, né, se eu não me engano, e aí... Não, ele abriu em 2006, né? Então ele começa a fazer esse movimento antes. E aí, o que possibilitou o Inhotim virar o que ele é hoje foi exatamente esse rigor na execução e essa visão de perenizar. Então, através da visão de perenizar o Inhotim, ele teve a iniciativa de profissionalizar, de fazer a doação, de criar esse pilar onde, através da profissionalização e da doação que você colocou, o Inhotim se transformou no maior captador de recursos dentro da Lei Rouanet do país e propiciou toda essa perenização, inclusive um patrocínio da Vale, que é o maior de todos que já aconteceu na história do país. A Vale já era patrocinadora do Inhotim desde 2008. Então a Vale não passa a ser uma nova patrocinadora. O que nós fizemos com a Vale foi um acordo sem precedentes de mantenedor do Inhotim para 10 anos. Então a gente tem um contrato com a Vale de 10 anos. E para além da Vale, a gente tem uma série de outros parceiros, né? São os 60 que você falou, 60 empresas. São 62. 62. Né? E eu acho que isso realmente para a cultura é uma quebra de paradigma, porque nós da cultura a gente está sempre vendendo almoço para pagar o jantar, né? Isso. Como você sabe. E com isso você garante a subsistência do Inhotim por mais alguns anos com esses contratos que você tem fechados ao longo dos próximos anos? Não. Porque a gente segue vendendo almoço para pagar o jantar. Claro. Né? A Vale é uma parcela disso, claro, muito importante para a gente começar, para a gente não sair do zero todo ano. Claro. Mas a ideia é que a gente agora vá criando caminhos, e eu acho que isso também está na execução, porque as coisas elas estão interligadas. A partir do momento que a gente consegue captar, a gente consegue ter uma programação mais fortalecida. Claro. Quando a gente tem programação mais fortalecida, a gente tem mais público. Quando a gente tem mais público, a gente tem mais recurso. Quando a gente tem mais recurso, a gente tem mais visibilidade. E aí a gente faz um círculo virtuoso. Claro. Né? Me fala uma coisa, você falou em visitação. Quantas pessoas visitam o Inhotim por ano hoje ou por... Olha, cerca de 380 mil pessoas visitam o Inhotim por ano hoje. Hoje em dia, a gente quer bater o recorde de 400 mil por ano. Esse ano de 25. O Inhotim, eu não sei se a gente consegue, mas essa é a ideia. O Inhotim hoje tem todas as quartas gratuitas e o último domingo do mês. Isso é maravilhoso, porque a gente fez um compromisso com a democratização do acesso. Então, as quartas-feiras é o dia que a gente recebe grupos, escolas, visitantes. O último domingo do mês é um domingo de família,
Os números são muito grandes. Lembrando que a gente é um destino, né? A gente não é um museu de passagem. Não, o sujeito tem que planejar para ir, né? A gente está fora dos centros urbanos, né? Então, isso é realmente um compromisso dessa gestão. E a gente tem um compromisso também com a experiência do visitante. Porque a gente entendeu que tinham muitas dores do visitante. E eu acho que isso também é um exemplo de uma ideia com uma execução muito bem feita. De entender quais são as demandas, quem é o nosso público, o que eles precisam, o que eles querem, como eles podem aproveitar melhor a visita. E a gente desenvolveu esse ano um app, um aplicativo, o primeiro aplicativo de museu nesse nível. A gente se baseou nos aplicativos de museu e de parques da Disney, do Getty Center e etc., para criar o nosso próprio aplicativo. Ele tem geolocalização. Ele tem o cardápio de todos os restaurantes. Você compra ingresso pelo aplicativo. Ele te diz o que levar, o que não levar. Dias de chuva, por exemplo. O que fazer no Inhotim em dias de chuva? Isso, assim, é uma ideia muito bem executada também, né? De entregar para o visitante a melhor experiência que ele pode ter. Muito legal. Eu não sei... Eu já tive a oportunidade de visitar o Inhotim, eu não sei das pessoas que estão aqui olhando, e realmente a experiência de visitar o Inhotim é uma coisa que é transformacional. E eu acredito muito que a ideia de você juntar todas essas iniciativas, né, esses vertentes, como você chamou, e transformar tudo isso nesse caldo e agora entregar isso através de um aplicativo onde a pessoa pode ver, isso aí é realmente um ponto totalmente diferente, né, de tudo que você... Não, sem dúvida. E eu acho que tem uma coisa no Inhotim, que são as pessoas. Isso eu queria muito colocar também, porque eu acho que essa ideia da execução, a gente tem, né, tô eu sentada aqui na cadeira falando da execução do Inhotim como diretora-presidente, mas é importante só a gente lembrar que o Inhotim é feito por essas 520 pessoas que vestem a camisa, que executam o dia a dia, que fazem a diferença. Então, eu acho que a execução a gente não faz sozinho, né? Então, eu queria trazer o meu time aqui junto comigo hoje nessa conversa, porque esse time entrega muito e é muito comprometido. Eu fico emocionado com isso. A gente teve uma conversa outro dia com o Beto Pandiani, que é um velejador. E o Beto fez um comentário que ele falou, olha, eu passo 2 anos planejando uma determinada viagem. Então, assim, agora, 80% da viagem, ela acontece antes da viagem começar. Mas são os 20% que fazem a diferença. Quando você está lá com aquele cara que é o companheiro que você escolheu para fazer aquela viagem, que você sabe que você pode confiar, ele está lá para cuidar de você e você para cuidar lá dele. Então, na verdade, existe uma combinação de você poder ter orgulho das pessoas que estão do teu lado e saber que está todo mundo remando para o mesmo lado naquilo. E você trazer esse aspecto da importância das pessoas na execução, no dia a dia, desde o jardineiro que está lá cuidando da orquídea, do Inhotim, para garantir que ela está bonita, até aquele sujeito que está limpando e organizando, até vocês que estão por trás captando e gerindo aquilo tudo junto com o conselho para garantir essa perenidade da instituição. Então, assim, de verdade, a gente vê que quando a ideia chega na execução, é a respeito daquelas pessoas, aquele grupo de pessoas que está lá fazendo aquela mágica acontecer naquele momento no tempo. Exatamente. Não é mágica, né? É muito trabalho. É muito trabalho. É isso. Paula, queria super te agradecer pela tua participação. Obrigada. Aqui. Tá? Eu acho que, mais uma vez, a gente tem aqui exemplos de como uma junção de pessoas pode transformar ideias muito legais em exemplos de execução que vão muito além do que a gente gostaria de ver. É isso. Sem dúvida. Então, Tá? para quem não conhece o Inhotim, fica o convite. inhotim.org.br e o aplicativo, que acho que vale a pena baixar e vale a pena a visita. Obrigada. Obrigado, gente.